Boa tarde. Lendo o livro de João, sobre o que ele falava a respeito de Jesus, e ele transcreveu uma narrativa de Jesus dizendo o seguinte: capítulo 8, versículo 12 diz assim: Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, os fariseus lhe opuseram, dizendo: Tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus responde aos fariseus: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós, ou seja, vocês, julgam segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu, por acaso, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. E também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então os fariseus me perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Jesus proferiu essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Vocês vejam bem, os fariseus, que era uma seita da época de Jesus, que era conhecido da lei da Torá, eles não criam que Jesus era o próprio Deus encarnado. Os fariseus, que era conhecido da lei da Torá, eles não acreditavam que Cristo era enviado de Deus para resgatar os judeus. Aí eu te faço uma pergunta: por que julgavam Jesus Cristo? Será que era por falta de conhecimento? Será que eles esperavam um rei que viesse cheio de pompa, numa bela carruagem, e que lhe trariam felicidades? Só que Cristo veio de uma forma tão humilde, tão simples. Ele veio como Salvador. Ele veio como resgatador. Ele veio libertar o homem do pecado. E quando aconteceu a libertação do pecado? Quando Cristo abriu os braços lá na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Foi nesse momento que Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todo o nosso sofrimento. E ele disse também: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Só que os fariseus não entendiam isso. Talvez pela cultura deles achar que tudo era terreno, que as promessas dadas ao povo de Israel eram terrenas. Mas Cristo se fez carne e habitou entre nós, habitou entre eles. E Jesus veio com outra mentalidade, que agora é de salvar o homem da condenação eterna. E esse tipo de salvação só podia ser realizado através do seu próprio sacrifício. Sacrifício esse no qual Jesus suportou por todo mundo naquela época e na época de hoje.
Você tem que perceber que Cristo foi enviado para os filhos de Israel. Mas existia plano de Deus em alcançar também outros povos que não fossem judeus. Porque Cristo veio enviado como servo. Quando Cristo cumpriu toda a vontade do Pai, que ele ressuscitou, agora ele chamou os 11 discípulos, se vão para a Galileia. E os discípulos foram ao encontro de Jesus. Você observa que Jesus já tinha ressuscitado. Quando chegou no Monte da Galileia, Jesus falou para os discípulos: agora foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando as coisas que vos tenho mandado. Aí, meu amigo, a salvação não seria agora só dos judeus, também seria todas as nações. Quando João Batista veio pregando, arrependei-vos. Hoje eu também tenho que me arrepender dos meus atos. Meus atos me afastam da presença de Deus. Paulo também escreveu lá no livro de Romanos, capítulo 8, dizendo o seguinte: pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu entendo que andar segundo a carne é satisfazer os meus desejos que vêm dos meus pensamentos. Eu também entendo que andar segundo o Espírito é andar na direção da obediência da palavra de Deus. Porque Cristo é vida. Cristo também é o Espírito de vida. Aí Jesus também falou uma vez assim: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Como é que eu posso provar para Cristo que eu amo? É quando obedeço à vontade dele. E Jesus ainda fala mais uma coisa: aqueles que me amam, ou seja, aqueles que guardam meus mandamentos, também será amado meu Pai. E nós viremos e faremos morada nele. Quando você obedece a Jesus Cristo, você vai receber no teu coração, na tua vida, tanto o Filho como o Pai. Eles vão morar no teu coração. E quando eles passam a habitar no teu coração, tu vai andar numa obediência só. Mesmo que você tenha desejos. Mas o próprio Deus, o próprio Jesus, vai te fortalecer para que tu não vacile nem para a esquerda, nem para a direita. Andar no Espírito significa você andar em obediência e na direção das diretrizes, né, deixadas por Cristo. Assim como Deus, lá no Antigo Testamento, né, deixou ordem para os judeus andar na direção, assim mesmo quem foi Cristo. Ele, quando morreu, ele disse: aquele que me segue não andará em trevas. Mas por que eu não vou andar em trevas? Porque eu vou agora andar na direção do ensino dele. Mas como é que eu vou andar na direção do ensino dele, de Jesus? Quando obedeço aos mandamentos. Jesus uma certa vez falou: vós sois a luz do mundo. E eu, se estou em Cristo, eu vou ser a luz do mundo. Porque nós sabemos que o mundo está em trevas. Mas se eu estou na luz, jamais eu vou me associar às trevas. Vou fazer isso, tudo aquilo que agrada a Deus. Vou fazer tudo aquilo que agrada a Jesus Cristo. Receba essas palavras. Medite. Se eu cometi algum erro, me perdoe.
E tenham uma tarde abençoada em nome de Jesus. Amém.